onde se conta a famosa lenda sobre a origem do jogo de xadrez. A lenda é narrada ao califa de Bagdá, Al-Motassem Billah, emir dos crentes, por Beremi Samir, o homem que calculava. Difícil será descobrir, dada a incerteza dos documentos antigos, a época precisa em que viveu e reinou na Índia um príncipe chamado Yadava, senhor da província da Taligana. Seria, porém, injusto ocultar que o nome desse monarca vem sendo apontado por vários historiadores hindus como um dos soberanos mais ricos e generosos de seu tempo. A guerra, com o cortejo fatal de suas calamidades, muito amargou a existência do rei Yadava, transmutando-lhe o ócio e o gozo da realeza nas mais inquietantes atribulações. Adstrito ao dever, que lhe impunha a coroa, de zelar pela tranquilidade de seus súditos, viu-se o nosso bom e generoso monarca forçado a empunhar a espada para repelir, à frente de pequeno exército, um ataque insólito e brutal do aventureiro Varangul, que se dizia príncipe de Kalyan. O choque violento das forças juncou de mortos os campos de Daksina e tingiu de sangue as águas sagradas do rio Sandhu. O rei Yadava possuía, pelo que nos revela a crítica dos historiadores, invulgar talento para a arte militar, sereno em face da invasão iminente, elaborou um plano de batalha e tão hábil e feliz foi em executá-lo, que logrou vencer e aniquilar por completo os pérfidos perturbadores da paz do seu reino. O triunfo sobre os fanáticos de Varangul custou-lhe, infelizmente, pesados sacrifícios, muitos jovens kshatriyas pagaram com a vida a segurança de um trono para prestígio de uma dinastia. E entre os mortos, com o peito varado por uma flecha, lá ficou no campo de combate o príncipe Adjamir, filho do rei Yadava, que patrioticamente se sacrificou, no mais aceso da refrega, para salvar a posição que deu aos seus a vitória final. Terminada a cruenta campanha e assegurada a nova linha de suas fronteiras, regressou o rei ao suntuoso palácio de Andhra, baixando, porém, formal proibição de que se realizassem as ruidosas manifestações com que os hindus soiam festejar os grandes feitos guerreiros. Encerrado em seus aposentos, só aparecia para atender aos ministros e sábios brahmanes quando algum grave problema nacional o chamava a decidir, como chefe de Estado, no interesse e para a felicidade de seus súditos. Com o andar dos dias, longe de se apagarem as lembranças da penosa campanha, mais se agravaram a angústia e a tristeza que, desde então, oprimiam o coração do rei. De que lhe poderiam servir, na verdade, os ricos palácios, os elefantes de guerra, os tesouros imensos, se já não mais vivia a seu lado aquele que fora sempre a razão de ser de sua existência? Que valor poderiam ter, aos olhos de um pai inconsolável, as riquezas materiais que não apagam nunca a saudade do filho estremecido? As peripécias da batalha em que pereceu o príncipe Adjamir não lhe saíam do pensamento. O infeliz monarca passava longas horas traçando, sobre uma grande caixa de areia, as diversas manobras executadas pelas tropas durante o assalto. Com um sulco indicava a marcha da infantaria. Ao lado, paralelo ao primeiro, outro traço mostrava o avanço dos elefantes de guerra, um pouco mais abaixo, representada por pequenos círculos dispostos em simetria, perfilava a destemida cavalaria chefiada por um velho Rad que se dizia sob a proteção de Texandra, a deusa da lua. Ainda por meio de gráficos esboçava o rei a posição das colunas inimigas, desvantajosamente colocadas, graças à sua estratégia, no campo em que se feriu a batalha decisiva. Uma vez completado o quadro dos combatentes, com as minudências que pudera evocar, o rei tudo apagava, para recomeçar novamente, como se sentisse íntimo gozo em reviver os momentos passados na angústia e na ansiedade. À hora matinal em que chegavam ao palácio os velhos brahmanes para a leitura dos Vedas, já o rei era visto arriscar na areia os planos de uma batalha que se reproduzia interminavelmente. Infeliz monarca! Murmuravam os sacerdotes penalizados. Procede como um Sudra a quem Deus privou da luz da razão. Só Dhanotara, poderosa e clemente, poderá salvá-lo. E os brahmanes erguiam preces, queimavam raízes aromáticas, implorando a eterna zeladora dos enfermos que amparasse o soberano de Taligana. Um dia, afinal, foi o rei informado de que um moço brahmane, pobre e modesto, solicitava uma audiência que vinha pleiteando havia já algum tempo. Como estivesse, no momento, com boa disposição de ânimo, mandou o rei que trouxessem o desconhecido à sua presença. Conduzido à grande sala do trono,
foi o Brahmana interpelado, conforme as exigências da praxe, por um dos vizires do rei. Quem és, de onde vens e que desejas daquele que, pela vontade de Vishnu, é rei e senhor de Taligana? Meu nome, respondeu o jovem Brahmane, é Laur Sessa e venho da aldeia de Namir, que 30 dias de marcha separam desta bela cidade. Ao recanto em que eu vivia chegou a notícia de que o nosso bondoso rei arrastava os dias em meio de profunda tristeza, amargurado pela ausência de um filho que a guerra viera roubar-lhe. Grande mal será para o país, pensei, se o nosso dedicado soberano se enclausurar, como um Brahmane cego, dentro de sua própria dor. Deliberei, pois, inventar um jogo que pudesse distraí-lo e abrir em seu coração as portas de novas alegrias. É esse o desvalioso presente que desejo neste momento oferecer ao nosso rei Yadava. Como todos os grandes príncipes citados nesta ou naquela página da história, tinha o soberano hindu o grave defeito de ser excessivamente curioso. Quando o informaram da prenda de que o moço Brahmane era portador, não pôde conter o desejo de vê-la e apreciá-la sem mais demora. O que Sessa trazia ao rei Yadava consistia num grande tabuleiro quadrado, dividido em 64 quadradinhos, ou casas, iguais. Sobre esse tabuleiro colocavam-se, não arbitrariamente, duas coleções de peças que se distinguiam, uma da outra, pelas cores branca e preta, repetindo, porém, simetricamente, os engenhosos formatos e subordinados a curiosas regras que lhes permitiam movimentar-se por vários modos. Sessa explicou pacientemente ao rei, aos vizires e cortesãos que rodeavam o monarca em que consistia o jogo, ensinando-lhes as regras essenciais. Cada um dos partidos dispõe de 8 peças pequeninas, os peões. Representam a infantaria, que ameaça avançar sobre o inimigo para desbaratá-lo. Secundando a ação dos peões vêm os elefantes de guerra, representados por peças maiores e mais poderosas. A cavalaria, indispensável no combate, aparece, igualmente, no jogo, simbolizada por 2 peças que podem saltar, como 2 corcéis, sobre as outras e, para intensificar o ataque, incluem-se, para representar os guerreiros cheios de nobreza e prestígio, os 2 vizires do rei. Outra peça, dotada de amplos movimentos, mais eficiente e poderosa do que as demais, representará o espírito de nacionalidade do povo e será chamada rainha. Completa a coleção uma peça que isolada pouco vale, mas se torna muito forte quando amparada pelas outras. É o rei. O rei Yadava, interessado pelas regras do jogo, não se cansava de interrogar o inventor. E por que é a rainha mais forte e mais poderosa que o próprio rei? É mais poderosa, argumentou Sessa, porque a rainha representa, nesse jogo, o patriotismo do povo. A maior força do trono reside, principalmente, na exaltação de seus súditos. Como poderia o rei resistir ao ataque dos adversários, se não contasse com o espírito de abnegação e sacrifício daqueles que o cercam e zelam pela integridade da pátria? Dentro de poucas horas o monarca, que aprendera com rapidez todas as regras do jogo, já conseguia derrotar os seus dignos vizires em partidas que se desenrolavam impecáveis sobre o tabuleiro. Sessa, de quando em quando, intervinha, respeitoso, para esclarecer uma dúvida ou sugerir novo plano de ataque ou de defesa. Em dado momento, o rei fez notar, com grande surpresa, que a posição das peças, pelas combinações resultantes dos diversos lances, parecia reproduzir exatamente a batalha de Daksina. Reparai, ponderou o inteligente Brahmane, que para conseguirdes a vitória, indispensável se torna, de vossa parte, o sacrifício deste vizir. E indicou precisamente a peça que o rei Yadava, no desenrolar da partida, por vários motivos, grande empenho pusera em defender e conservar. O judicioso Sessa demonstrava, desse modo, que o sacrifício de um príncipe é, por vezes, imposto como uma fatalidade, para que dele resultem a paz e a liberdade de um povo. Ao ouvir tais palavras, o rei Yadava, sem ocultar o entusiasmo que lhe dominava o espírito, assim falou. Não creio que o engenho humano possa produzir maravilha comparável a este jogo interessante e instrutivo. Movendo essas tão simples peças, aprendi que um rei nada vale sem o auxílio e a dedicação constante de seus súditos. E que, às vezes, o sacrifício de um simples peão vale mais, para a vitória, do que a perda de uma poderosa peça. E,
dirigindo-se ao jovem Brahmani, disse-lhe: Quero recompensar-te, meu amigo, por este maravilhoso presente, que de tanto me serviu para alívio de velhas angústias. Dize-me, pois, o que desejas, para que eu possa, mais uma vez, demonstrar o quanto sou grato àqueles que se mostram dignos de recompensa. As palavras com que o rei traduziu o generoso oferecimento deixaram Sessa imperturbável. Sua fisionomia serena não traía a menor agitação, a mais insignificante mostra de alegria ou surpresa. Os vizires olhavam-no atônitos, e entreolhavam-se pasmados diante da apatia de uma cobiça que se dava o direito da mais livre expansão. Rei poderoso! Redarguiu o jovem com doçura e altivez. Não desejo, pelo presente que hoje vos trouxe, outra recompensa além da satisfação de ter proporcionado ao senhor de Taligana um passatempo agradável, que lhe venha aligeirar as horas dantes alongadas por acabrunhante melancolia. Já estou, portanto, sobejamente aquinhoado e outra qualquer paga seria excessiva. Sorriu, desdenhosamente, o bom soberano ao ouvir aquela resposta, que refletia um desinteresse tão raro entre os ambiciosos hindus. E, não crendo na sinceridade das palavras de Sessa, insistiu. Causa-me assombro tanto desdém e desamor aos bens materiais, ó jovem. A modéstia, quando excessiva, é como o vento que apaga o archote, cegando o viandante nas trevas de uma noite interminável. Para que possa o homem vencer os múltiplos obstáculos que se lhe deparam na vida, precisa ter o espírito preso às raízes de uma ambição que o impulsione a um ideal qualquer. Exijo, portanto, que escolhas, sem mais demora, uma recompensa digna de tua valiosa oferta. Queres uma bolsa cheia de ouro? Desejas uma arca repleta de joias? Já pensaste em possuir um palácio? Almejas a administração de uma província? Aguardo a tua resposta, por isso que a minha promessa está ligada à minha palavra. Recusar o vosso oferecimento depois de vossas últimas palavras, acudiu Sessa, seria menos descortesia do que desobediência ao rei. Vou, pois, aceitar, pelo jogo que inventei, uma recompensa que corresponde à vossa generosidade. Não desejo, contudo, nem ouro, nem terras ou palácios. Peço meu pagamento em grãos de trigo. Grãos de trigo? Estranhou o rei, sem ocultar o espanto que lhe causava semelhante proposta. Como poderei pagar-te com tão insignificante moeda? Nada mais simples, elucidou Sessa. Dar-me-eis um grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 pela segunda, 4 pela terceira, 8 pela quarta, e, assim dobrando sucessivamente, até a 64ª e última casa do tabuleiro. Peço-vos, ó rei, de acordo com a vossa magnânima oferta, que autorizeis o pagamento em grãos de trigo, e assim como indiquei. Não só o rei como os vizires e venerandos brahmanes presentes riram-se, estrepitosamente, ao ouvir a estranha solicitação do jovem. A desambição que ditara aquele pedido era, na verdade, de causar assombro a quem menos apego tivesse aos lucros materiais da vida. O moço brahmane, que bem poderia obter do rei um palácio ou uma província, contentava-se com grãos de trigo. Insensato! Clamou o rei. Onde foste aprender tão grande desamor à fortuna? A recompensa que me pedes é ridícula. Bem sabes que há, num punhado de trigo, número incontável de grãos. Devemos compreender, portanto, que com 2 ou 3 medidas de trigo eu te pagarei folgadamente, consoante o teu pedido, pelas 64 casas do tabuleiro. É certo, pois, que pretendes uma recompensa que mal chegará para distrair, durante alguns dias, a fome do último pária do meu reino. Enfim, visto que minha palavra foi dada, vou expedir ordens para que o pagamento se faça imediatamente, conforme teu desejo. Mandou o rei chamar os algebristas mais hábeis da corte e ordenou-lhes calculassem a porção de trigo que Sessa pretendia. Os sábios calculistas, ao cabo de algumas horas de acurados estudos, voltaram ao salão para submeter ao rei o resultado completo de seus cálculos. Perguntou-lhes o rei, interrompendo a partida que então jogava. Com quantos grãos de trigo poderei, afinal, desobrigar-me da promessa que fiz ao jovem Sessa? Rei magnânimo! Declarou o mais sábio dos matemáticos.
Calculamos o número de grãos de trigo que constituirá o pagamento pedido por Cessa, e obtivemos um número cuja grandeza é inconcebível para a imaginação humana. Avaliamos, em seguida, com o maior rigor, a quantas ceiras corresponderia esse número total de grãos, e chegamos à seguinte conclusão: a porção de trigo que deve ser dada a Laur Cessa equivale a uma montanha que, tendo por base a cidade de Taligana, seria 100 vezes mais alta do que o Himalaia. A Índia inteira, semeados todos os seus campos, taladas todas as suas cidades, não produziria em 2000 séculos a quantidade de trigo que, pela vossa promessa, cabe, em pleno direito, ao jovem Cessa. Como descrever aqui a surpresa e o assombro que essas palavras causaram ao rei Adava e a seus dignos vizires? O soberano hindu via-se, pela primeira vez, diante da impossibilidade de cumprir a palavra dada. Laur Cessa, rezam as crônicas do tempo, como bom súdito, não quis deixar aflito seu soberano. Depois de declarar publicamente que abriria mão do pedido que fizera, dirigiu-se respeitosamente ao monarca e assim falou: Meditai, ó rei, sobre a grande verdade que os brahmanes prudentes tantas vezes repetem: os homens mais avisados iludem-se, não só diante da aparência enganadora dos números, mas também com a falsa modéstia dos ambiciosos. Infeliz daquele que toma sobre os ombros o compromisso de uma dívida cuja grandeza não pode avaliar com a tábua de cálculo de sua própria argúcia. Mais avisado é o que muito pondera e pouco promete. E, após ligeira pausa, acrescentou: menos aprendemos com a ciência vã dos brahmanes do que com a experiência direta da vida e das suas lições de todo dia, a toda hora desdenhadas. O homem que mais vive mais sujeito está às inquietações morais, mesmo que não as queira. Achar-se a ora triste, ora alegre, hoje fervoroso, amanhã, tíbio, já ativo, já preguiçoso, a compostura alternará com a leviandade. Só o verdadeiro sábio, instruído nas regras espirituais, se eleva acima dessas vicissitudes, paira por sobre todas essas alternativas. Essas inesperadas e tão sábias palavras calaram fundo no espírito do rei. Esquecido da montanha de trigo que, sem querer, prometera ao jovem Brahmane, nomeou o seu primeiro vizir. E Laur Cessa, distraindo o rei com engenhosas partidas de xadrez e orientando-o com sábios e prudentes conselhos, prestou os mais assinalados benefícios ao povo e ao país, para maior segurança do trono e maior glória de sua pátria. Encantado ficou o califa Al-Mutasim quando Beremiz concluiu a história singular do jogo de xadrez. Chamou o chefe de seus escribas e determinou que a lenda de Cessa fosse escrita em folhas especiais de algodão e conservada em valioso cofre de prata. E, a seguir, o generoso soberano deliberou se entregasse ao calculista um manto de honra e 100 sequins de ouro. Bem disse o filósofo: Deus fala ao mundo pelas mãos dos generosos. A todos causou grande alegria o ato de magnanimidade do soberano de Bagdá. Os cortesãos que permaneciam no divã eram amigos do vizir Maluf e do poeta Yazid, e era, pois, com simpatia que ouviam as palavras do calculista persa, por quem muito se interessavam. Beremiz, depois de agradecer ao soberano os presentes com que acabava de ser distinguido, retirou-se do divã. O califa ia iniciar o estudo e julgamento de diversos casos, ouvir os honrados cádies e proferir suas sábias sentenças. Deixamos o palácio real ao cair da noite. Ia começar o mês de Shaban. Recebe o homem que calculava inúmeras consultas. Crendices e superstições. Unidades e figuras. O contador de histórias e o calculista. O caso das 90 maçãs. A ciência e a caridade.